Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Boa noite, 18h03 aqui na nossa rádio Vivência Espírita, diretamente dos estúdios Chico Xavier. Estamos aqui novamente com o programa Crianças do Século XXI e hoje com mais uma entrevista, mais uma conversa, mais um ensinamento para que a gente possa trazer para vocês sempre um conhecimento novo. Mas inicialmente vamos falar boa noite para todo mundo aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Boa noite, Carmen e Lúcio. Boa noite a todos. E vamos entrando no ar com o patrocínio e agradecimento do Safira Instituto de Conscientização, um lugar de atendimentos, cursos e vivências. A Vila Engenharia, se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. E do Concerto de Cura, o projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. E o nosso programa ele é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, também pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também pela TV Espaço Espírita no YouTube. E hoje nós contamos com a presença da nossa querida amiga, né? Evelyn Lorca, que vai falar sobre a importância da alimentação saudável na infância. Ela é nutricionista, também escritora, embora o livro dela não tenha mais, né? A Evelyn vai contar um pouquinho pra gente. Faz tempo que a gente não encontra com a Evelyn. Vamos se rever aqui na nossa rádio hoje. Tudo bem, Evelyn? Tudo ótimo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença, o convite por estar aqui. A gente poder fazer a diferença e deixar um pouquinho de saúde para essa geração, eu acho que é o que faz a diferença, né? Cuidar da alimentação da criança é cuidar da humanidade. Então, eu estou me sentindo honrada de poder estar nesse minuto aqui com vocês, dividindo um pouquinho do que eu conheço. Ah, que maravilha! Isso é muito, muito bom. E tem muita coisa, né, Evelyn, para trazer para as mães, né? A gente tinha conversado um pouquinho antes, você falou que até mesmo na gestação é importante, né? Para o bebê, depois para a infância, como é que, né? Então, vai explicar um pouquinho para a gente aí como é que, do seu trabalho, né? Onde você trabalha hoje, você não está mais no hospital, né? Você tem clínica? Você está em clínica? Então, eu trabalhei durante 13 anos num hospital geral de Guarulhos, que é administrado pela Santa Casa, e lá que eu comecei a pediatria. Então, lá eu tive a vivência tanto na UTI neonatal, quanto na UTI pediátrica, na pediatria. Então, foram 13 lindos anos, onde me ajudaram a eu entender todo esse mundo infantil, que ele precisa de um olhar mais carinhoso, sabe? Porque são tantas fases importantes. Como você falou na gestação, o que nós comemos hoje, a gente está influenciando as próximas 3 gerações. Então, nós somos hoje o reflexo do que os nossos avós comeram, de como eles levavam a vida. E naquela época não tinha fast food, não tinha alimentação fácil, era tudo muito caseiro, então resultou na nossa saúde. Imagina daqui para frente, essa é a minha preocupação. Então, quanto mais eu puder falar sobre alimentação e deixar alguma coisa boa nessa geração, é o que eu guardei como meta de vida. Poder ajudar o máximo possível de famílias, para que a gente possa ter uma alimentação saudável e uma vida mais saudável lá na frente. Então, depois que eu saí do hospital, eu comecei a trabalhar só com clínica e atendimento pediátrico. Então, hoje eu tenho 2 consultórios, um em Guarulhos e um em São Paulo, onde eu atendo crianças, gestantes, adolescentes, adultos, em alguns casos. Então, a gente tem que cuidar da família toda. Com certeza, né? Porque realmente, se não educar o pai e a mãe, não adianta nada a criança, né? Porque a criança é fruto desse meio e ela precisa dessa orientação dos pais, né? Então, precisa tratar os pais também, né? Para poder... Sim, e eu acho que, assim, tanto o homem quanto a mulher tem que ter a preocupação com a alimentação.
Porque geralmente a mulher que vai lá e se preocupa, come, corre com o aviãozinho, e corre com o prato, e liga a televisão, e come, e o pai muitas vezes não interfere, ou não entra nesse universo. E aí que está o erro, porque a criança precisa daquela atenção. Às vezes, ali que surge um gatilho, onde a gente percebe uma seletividade, alguma dificuldade em chamar atenção com a alimentação, talvez por falta de carinho, para chamar atenção mesmo desse pai. Então, eu gosto de dizer que é importante homens e mulheres cuidarem da alimentação dos filhos. Nem que seja para acompanhar aquela mulher que amamentou, que ficou a madrugada toda acordada, com aquela preocupação de amamentação ou de mamadeira, seja qual for. Ele pode ajudar como, se ele não tiver jeito? Como um companheiro para auxiliar a mulher nesse momento. Então, eu acho que a família é envolvida desde o momento da gestação. Uma gestante, ela tem que se preocupar com suplementação, com a preparação do óvulo muito antes de 3 meses. Não 3 meses como é feito. A gente sabe que eu acho que o profissional que tem isso nas mãos é o obstetra, né? O ginecologista, que a mulher vai lá e fala, eu quero engravidar. Então, vamos fazer os exames, vamos começar a cuidar da alimentação, como que está indo? É aí que já devia ir para um nutricionista para começar a cuidar, mudar essa alimentação da família para receber esse ser que está chegando. Importante. Então, é uma importância desde o começo. Isso é muito importante, né? Nossa, que legal. Porque aí você já vai formando, né? Porque tudo aquilo que a mãe vai ingerir, vai comer, vai pro corpo da criança, né? Já começa a receber uma alimentação que, se não tiver qualidade, já vai sem nutrientes nenhum. A criança já vai começar a nascer meio debilitada, né? Embora, eu não sei se você percebe, mas você sente que existe uma preocupação maior das mães hoje, que estão gestando, por exemplo, com essa alimentação? Ou ainda você acha que não tem muita consciência disso? O que você percebe no consultório? Eu acho que poderia ainda ser um pouquinho melhor. Eu acho que existe uma preocupação toda ali do começo de eu estar tomando a suplementação, determinadas suplementações que são protocolo no Brasil, que é o ferro, o ômega, o ácido fólico. Então, alguns são protocolos. Mas depois que o bebezinho nasce, às vezes a mãe só está preocupada com a amamentação e esquece da alimentação dela. E tudo está ali na alimentação. Aí a criança começa a ter cólicas. Aí tudo é chamado como cólica, né? Uma dor de barriga por gases também é chamado como cólica, e não é. São gases, onde tem que ser tratado como se fossem gases. E se for uma cólica mesmo, isso é uma dor fisiológica, que aquele bebezinho pode ser que ele tenha durante 6 meses, durante 1 ano. E não é retirando alguns alimentos que ele vai melhorar. E é aí onde está o erro. Por exemplo, essa semana eu atendi uma mãe que estava comendo só arroz e frango, que tirou o feijão porque dá gases, tirou o pepino porque dá gases, tirou melancia. Então, assim, o bebezinho está ficando com uma alimentação restrita, porque o bebezinho vai arrancar tudo do corpo ali, o que ela tem, e ela vai ficar debilitada. Então, eu vejo, assim, que falta ainda falta para mim. Eu acho que muitas mães estão realmente preocupadas, mas muitas pensam assim, já criei 1, 2 desse jeito e tá aí, ó, firme e forte. Mas será que tá firme e forte? Por que a gente está tendo tanto problema de pressão alta? Por que a gente está tendo tanto problema de diabetes nessa geração? Será que não é um erro alimentar lá atrás que poderia ter sido cuidado um pouquinho melhor e hoje nós não teríamos tanto esse problema? Então, eu vejo que falta ainda um pouquinho do cuidado. E uma mãe só vai se preocupar quando o filho não come, porque a intenção é raspar o prato. E nem sempre é necessário raspar o prato, né? Então, eu acho que ainda falta um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de envolvimento na preparação, menos preguiça na preparação de alimentos. Eu vejo a alimentação muito rápida, muito fácil, abrir muito pacote e menos cozinhar. Então, isso me preocupa. É tempero em potinho, é tempero em saquinho, é tudo câncer de tablete.
né? Então, assim, é alimentação fácil. Ah, já que não comeu, então deixa eu dar uma mamadeira. Então, já que não comeu, come esse biscoito. Não é assim. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo em cada faixa etária. E eu tenho recebido muitos pedidos de criança que não come nessa quarentena, por incrível que pareça. Nunca tenho trabalhado tanto como tenho trabalhado ultimamente. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho respondendo a sua pergunta. Mas é interessante porque é engraçado que ninguém faz uma campanha nesse sentido, né? Porque existem campanhas contra a doença, contra isso, contra aquilo, mas nutrição é algo que a gente não vê de forma assim, né? Tão ostensiva, né? Como deveria. Quer dizer, as pessoas, existe aí um movimento vegano, vegetariano, né? Que a gente percebe, mas para a criança a gente não vê esse movimento. E é da base que a gente precisaria ter para crescer um adulto consciente, né? Você sabe que o ano passado foi criado a Sociedade Abrame, que é realmente um órgão que vai cuidar da alimentação materno-infantil, que foi uma nutricionista chamada Andrea Fricks, que fundou, que é presidente. Ela é incrível, ela difunde de uma maneira incrível. Ela abraçou essa nutrição infantil de uma maneira que ela quer realmente fazer a diferença nessa geração. Faltava. A gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem tudo, mas não tinha de materno-infantil. E desde o ano passado a gente tem, eu sou membro da Abrame também, onde tem a preocupação de levar palestras para instruir nutricionistas, congressos que tenham mais estudos em cima da alimentação infantil, que tenham mais estudos verdadeiros, bons, né, artigos que realmente tenham um resultado importante na vida das pessoas. E por isso, mediante a todo esse contexto que eu ando encontrando, desde quando eu me formei já há 22 anos. E há 10 anos eu sou nutricionista materno-infantil. Desde que eu abracei a nutrição materno-infantil, foi dentro do hospital. Crianças asmáticas, que era a grande maioria internada, que não comia. E aí eu tive a ideia de fazer comidas com carinha. E aquilo ali começou a funcionar, e eu falei assim, eu vou fazer um estudo. Eu vou ver quantas crianças comem com carinha e quantas não comem tendo a mesma patologia. Então, eu levei quase 2 anos para fazer todo esse estudo. Foi bem difícil fazer, porque você tem que funcionário aderir para fazer uma carinha, né? Não é todo mundo que está disposto, que é frescura, que absurdo, coloca logo essa comida aí. Então, foi um trabalho onde eu chorei muito para desenvolver ele, e que eu descobri nesse momento que a comida divertida alimentava a criança 100%. Foi quando eu comecei a fazer as músicas. Então, eu tenho músicas para criança, eu fiz o livro onde se esgotou, agora eu estou fazendo um outro. Então, agora eu vou lançar mais músicas novas, justamente para entrar um pouquinho nesse universo. Eu acho que a gente tem que cuidar da criança. Então, hoje eu dou aula para nutricionistas para que elas possam atender em consultório uma criança, porque a gente sai pronta da faculdade para atender um adulto, para atender determinadas patologias. Mas para atender uma criança, todo mundo tem um pouquinho de medo, porque é um universo tão delicado, tão pequeno, se você errar um pouquinho, parece que você está prejudicando muito mais essa vida, e é verdade. A criança não é um adulto pequeno, ele tem que ser visto com a importância que ele tem. Nem sempre uma criança não comer é uma birra, ou é frescura, nem sempre. Os pais têm que ter autonomia, sim. Tem que saber perguntar para a criança. Você nunca vai perguntar para uma criança, você quer salada? Você vai falar, você quer pepino ou tomate? Ele vai escolher, mas quem comandou foi os pais. Você quer um frango cozido ou assado? Ele vai comer frango do mesmo jeito. Mas quem escolheu foi os pais e ele teve autonomia. Então, eu acho que desde esse momento que eu vejo que a nutrição infantil realmente ainda está lá embaixo, nós profissionais que temos que fazer a diferença. Por isso que eu tenho me voltado a fazer bastante live, aceitei com imenso carinho poder estar aqui, para poder falar da alimentação infantil e dessa importância que nós adultos temos que dar para os nossos pequenos.
Muito bom isso, né? Fala, Má. Não, a gente tem participação aqui nas redes e é importante, você que não sabe ainda, nós estamos nessa live no YouTube, né? Então, se você não conhece o nosso canal do Vivência Espírita, dá uma passadinha lá no YouTube, no canal do Vivência Espírita. Se inscreve no canal para receber as notificações, ativa o sininho também para acompanhar não só essa live, mas as próximas lives de outros programas também. E nós estamos também no Facebook, nas páginas do Vivência Espírita, no Instituto Safira e também no Crianças do Século XXI. Então mande suas perguntas para a Evelyn, tira suas dúvidas, aproveitar que ela está aqui trazendo bastante informação, né, Carmen? Sim, com certeza. Pergunta, Lúcio? Eu achei bastante interessante, né, essa questão de saber logo cedo fazer a seleção dos alimentos, que eu acho importante, porque se tratando de criança, tudo tem fase, né? Então, às vezes precisa mais de uma coisa, precisa mais de outro tipo de alimento. E isso é importante, porque, como ela falou, não adianta só rapar o prato. Eu acho que tem que ter uma seleção aí que é importante para equilibrar tanto a parte de vitaminas quanto de nutrientes que a pessoa precisa já desde a infância, né? Isso é muito, muito legal essa parte. Poderia falar um pouco sobre essa parte. É legal isso aí. Perfeito. Então, assim, vamos lembrar que quando a criança nasce, ela vai ter 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Exclusivo. Agora, se porventura alguma mãe tentar ao máximo procurar os profissionais e não conseguir, calma. Existem fórmulas específicas de 0 a 6, de 6 a 12, que podem atender essa criança. Então, não é para ela se sentir derrotada, puxa, eu não consegui amamentar meu filho. Isso pode acontecer. Se você tentou, fez o máximo e não conseguiu, existem essas maneiras de poder estar optando para alimentar o seu filho. Caso contrário, o aleitamento materno exclusivo é até o 6º mês e depois até 2 anos ou até quando para você for legal e para o seu filho for legal. Então, o que acontece? Nessa fase dos 6 meses, a criança ela vai começar a criar a musculatura da boquinha. Então, no começo, imagina toda a força que ela faz para mamar. Ela mexe muito essa musculatura, então cansa. Quando cansa, o que a criança tem que fazer? Dá uma descansada um pouquinho. Então, ele descansa ali um pouquinho e a mãe tira. Ai, não, ele está fazendo o meu bico de chupeta. Não, ele está descansando só um pouquinho para voltar daqui a pouco. Espera só um pouquinho. Mamou bem, aí você para. Mamou bem um lado, depois vem para o outro lado. Mamou só um pouquinho desse lado, na próxima ele volta para o mesmo, para depois ir para o outro. Porque primeiro a gente tem bastante água, vitaminas, e por último vem a gordura, que é onde a criancinha ganha peso. Se ele estiver ganhando 20 gramas por semana, está adequado, está tudo bem com a amamentação. Se não estiver chegando nisso, realmente a gente precisa estar avaliando junto com o pediatra, que é o profissional que acompanha essa criança, para verificar se essa amamentação está correta. Bom, depois dos 6 meses, a criança vai ter dos 6 meses a 1 ano para aprender a comer saudável, para começar a comer com a família. É muito importante a criança ser colocada num cadeirão desde o 5º mês e acompanhar aquela família na mesa. Olha, a mãe está pegando a salada, olha, o pai está comendo, o irmão está comendo. Ele não vai estar comendo, ele vai estar ali do ladinho, mas ele vai estar olhando. Com 6 meses completos, a criança começa com a fruta, ou a fruta amassadinha, ou a fruta raspadinha, nada de liquidificador, nada de processador e nem peneira. Hoje a gente sabe que a fruta não é o suco. Por que o suco hoje não é mais? Porque geralmente a gente coa. E quando a gente coa o suco, a gente tira as fibras. O que acontece com a frutose? Ela fica mais intensa. Então, uma criança que esteve ali com aquele nível de insulina, de repente faz aquele boom muito grande. Então, está comprovado que isso não é interessante lá na frente. Por isso que hoje os consensos de pediatria mudaram muito da minha época, por exemplo, quando eu era pequena. Então, hoje a gente começa com as frutinhas, amassada e raspada. Num determinado momento de manhã, a mãe escolhe aquele momento em que ela está calma. Hoje ela vai oferecer uma banana, amanhã ela vai oferecer um mamão, no outro dia uma perinha, no outro dia uma maçã. Ela está a semana toda comendo bem, a frutinha às 10 horas, por exemplo,
Na semana que vem, vamos começar com a papa principal. Hoje não chama mais papa salgada, porque as crianças não podem ter sal antes de 1 ano. Então, chama papa principal, que seria a refeição principal, onde ali ela vai ter um alimento do grupo construtor, que seriam as proteínas. Então, ela vai ter a carne, ela vai ter o frango, ela vai ter o peixe, o ovo. Ela vai ter o grupo de carboidratos, que é batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame. E ela vai ter o grupo dos legumes, que é chuchu, abobrinha, berinjela, enfim. E aí vão todos os outros legumes. Nesses alimentos mais potencialmente alergênicos, que temos o peixe e o ovo, é interessante a gente oferecer realmente no almoço. Porque se ele desenvolver alguma alergia, alguma coisinha, você tem o dia todo para perceber, ou na respiração, ou na pele, né? Então, a gente consegue perceber, mas quanto mais cedo ele for exposto a esses alimentos alergênicos, potencialmente alergênicos, menos chance dele desenvolver alguma alergia. E aí a gente começa com essas papinhas amassadinhas e separado, para ele perceber esses sabores diferentes. Quando ele percebe esses sabores diferentes, todos os dias a gente vai oferecer na mesma refeição um almoço. A fruta às 10 horas e o almoço. Quando ele estiver comendo mais ou menos 150 gramas, que é um potinho, a gente vai começar com o jantar. E a sobremesa entra como frutas. E a frutinha da tarde também. Então, com 7, 8 meses, ele já está fruta de manhã, almoço, leitinho à tarde, né, leitinho de manhã, no jantar também a refeição e à noite o leitinho. Então, assim ele fica até 1 aninho. A criança, quando ela está pronta, quando ela senta, quando ela fica sentadinha, a mãe vê que ela aguenta ficar sentadinha, pode tentar também a alimentação, que a gente fala que é BLW, que é onde as crianças pegam com a própria mãozinha a banana e levam para a boca. Ah, mas ele vai engasgar. A criança vai colocar, ele vai fazer aquilo lá, vai colocar para fora como proteção e na próxima ele vai morder menor. Pode apostar. E aquilo ele vai aprendendo, né? Tem crianças que não têm esse instinto de pegar o alimento e levar para a boca. Ah, ele está com algum problema? Não. Espera 8 meses, espera 9 meses, não tem problema. Dá uma colherzinha para ele e outra para a mãe. Na hora do almoço, quando toda a família estiver ali almoçando, ele também vai estar almoçando. Quando todo mundo estiver jantando, ele também vai jantar. Porque a criança, ela faz o que ela vê. Ela vai repetir, ela vai ver que a mãe sempre come a salada. Então, ela também vai aprender a comer a saladinha. Então, com 8, 9 meses, a alimentação já está mais sólida, não está tão amassada. Para que 1 ano ela vai comer a alimentação da família. Por isso que é importante, como você falou, Carmen, a família comer saudável. Sim. Porque depois, com 1 aninho, aquela criança vai comer a alimentação da família. Só que é aí que começam alguns problemas. Porque, olha só, nessa fase de quando ele nasce, que ele nasce mais ou menos com uns 2,5 kg, 3 quilos, até ele completar 1 aninho, ele triplica de peso com 1 aninho, né? Então, a gente vê que ele chega ali com 1 aninho com 9, 10 quilos. Ou seja, ele triplicou o peso e ele duplicou a altura. Ele nunca mais na vida dele vai acontecer isso. Ou pelo menos não deveria, né? Não vai acontecer isso. Então, por isso que ele era comilão e comia de tudo, e a mãe fazia papinha e ele comia, e era aquela alegria, um estava comendo, ele comia também. Aí chegou 1 ano, dá uma pausa nesse crescimento. Ele não vai ter mais esse ganho de peso. E aí ele começa o quê? Descobrir o mundo, ele começa a andar, ele começa a querer descobrir aquele lugar da sala, aquele lugar do quarto, os brinquedos, as coisas da mãe, do pai, da família. Quer dizer, o que é menos interessante é comer. Porque o pouquinho que ele come já satisfaz. Por isso que aí vem a importância da qualidade e não da quantidade que ele vai receber. Porque realmente esse valor calórico, valor nutricional vai cair. Então o apetite também vai cair. Então o importante de falar isso, mamãe, é te dizer que isso é fisiológico. Isso é normal. Entendeu? Então, a grande maioria das mães ficam preocupadas nessa fase.
E é aí onde a gente tem que se preocupar com a qualidade, não só com a quantidade. Senão vai começar a colocar comida na criança até não poder mais, né? E uma coisa que eu já presenciei, que eu acho assim horrível, é quando o pai ou a mãe obriga a criança a comer uma coisa que ela não quer, sabe? Por exemplo, principalmente com relação a verduras, né? É interessante porque, assim, quando eu era criança, minha mãe sempre foi uma alimentação muito saudável, né? E aí é interessante porque, assim, quando a gente é criança, a gente não gosta de verdura, né? De salada, essas coisas todas. Mas a minha mãe nunca obrigou, nem meu pai obrigou eu e meu irmão a comer nada. Mas ela sempre comia. Exatamente o que você está falando. E hoje eu adoro. Sabe, depois que eu deixei de ser criança, aí parece que a gente gosta, né, de verdura, de legumes, tudo isso, mas eu não comia quando era criança. E nunca fui obrigada, mas eu já vi, por exemplo, pai ou mãe obrigar a criança a comer aquilo, e aquilo já gera um trauma danado, né, comer uma coisa que você não gosta, né. Eu acho que também não é uma boa política, uma boa educação isso também, né, para criança, né. Você sabe que, assim, por trás de toda seletividade alimentar, existe alguma coisa. Ou de ordem emocional, ou de ordem orgânica, ou aquela criança pode estar tendo uma anemia, ou ela está tendo algum outro problema intestinal, que ela precisa ser olhada de perto. Ou talvez até a monotonia alimentar. Uma mãe que não faz uma comida tão gostosa, tanta dedicação, uma comida mais pronta. Tudo isso pode levar a eu não gostar de uma abobrinha, né? Então, tem tantas maneiras da gente fazer. É o que eu falei outro dia num vídeo que eu gravei. Existe bolo de cenoura, existe eu comer a cenoura crua, assim, na mãozinha, ela cozida, ela numa omelete, ela num soufflé, a cenoura numa torta. Então, assim, tem tantas maneiras de comer uma cenoura. Quando a criança não aceita de forma alguma, poxa, ele não gosta de cenoura. Então, vamos tentar a abóbora japonesa? Então, eu acho que tem que ter um respeito pela criança. Ela não é um adulto pequeno, ela é uma criança que vai ser um adulto, que tem que ser olhada com carinho e com respeito. Então, eu falo que a gente tem que ter autonomia? Tem. Os pais têm que ter a firmeza, porque é pra gente, nós que somos pais, que temos que ter a noção do que é importante, do que é bom para um filho. Então, por isso que eles nos são dados, para que possamos cuidar e educar da melhor maneira. Mas, respeitando esse limite. Então, por exemplo, eu tive uma filha que primeiro veio e come tudo saudável, tudo do melhor, tudo saudável, natureba, enfim. Aí veio o meu menor, que já não gostava tanto. Depois, quando ele começou a ter mais noção do alimento. Quando o bebezinho come tudo. E aí veio a minha saga, sabe? De legumes, de verduras, tal. Então, hoje, legumes ele aceita de uma maneira que eu coloque no arroz, que eu refogue numa carne, que eu coloque num bolinho, numa omelete, ele aceita tranquilamente. Mas ele comer a cenoura em rodelas, ele não gosta. Mas se eu coloco ela ralada, num suco, come de todas as formas. Então, são essas negociações que a gente pode ter. E, por exemplo, verdura refogada ele não gosta, mas ele come a salada. Então, são negociações que a gente pode fazer. A criança ela tem que atingir uma gramagem de fibras adequadas para um bom funcionamento do intestino, para que elas tenham esse bioma intestinal adequado, para que elas possam ter uma imunidade melhor, então, para que elas possam aproveitar os nutrientes melhor. Então, precisa de fibra, né? O intestino tem que estar funcionando bem para eu poder absorver as vitaminas e minerais e todos os nutrientes que ela precisa. Mas tem que respeitar, não é forçando que aquilo vai acontecer. Muito interessante, né? Tô lembrando da época que eu era criança também, eu não comia cebola, não comia salada, também não tinha essa coisa de empurrar. Hoje eu como até tampinha de garrafa, né? Uma forma de brincar. Mas hoje, graças a Deus, é interessante, a gente quando vira adulto, a gente fica mais consciente, né? Mas é importante todas essas orientações, né? Porque quando a gente é criança, a gente precisa de perceber essa parte das fibras. Eu achei muito, muito legal essa observação que você fez. Porque a gente sempre... A tendência é que as pessoas vão ter de copiar aquilo que os pais aprenderam, né? E aí a gente vai trazer toda essa orientação. Então, sei lá, se eu tivesse filho hoje...
eu iria copiar aquilo que os meus pais com certeza ensinariam, né? E aí a gente vai trazendo esse ensinamento praticamente ancestral, né? Vai copiando esses modelos, né? E de repente até é importante consultar uma nutricionista ou nutricionista justamente para ter uma orientação precisa para ajudar realmente nessa parte, digamos assim, nutricional para a criança, né? Tem muita participação aqui, viu, Evelyn? Tem a Vânia Penteado mandando boa noite para todos aqui. Tem o Birajara Flores, o seu Bira está aqui, mandando boa noite a todos, um ótimo programa, parabéns, um abraço à nossa amiga Evelyn. Tem a Sônia Santos mandando boa noite, adorando essas informações. A Gabriela Lorca, né, tá aqui mandando um perfeito. Mara Souza, boa noite, Carmen, Marcelo e Lúcio, gratidão por essas informações fundamentais que muito nos auxiliam. Tem a Meire Nakashima, Evelyn Lorca, excelente profissional. Pessoal aqui mandando um alô, se vocês quiserem mandar perguntas, pode mandar perguntas, tirar suas dúvidas, aproveitar que a Evelyn aqui está dando bastante informação para a gente, né? E nós estamos na live no YouTube e no Facebook, na página do Instituto Safira das Crianças do Século XXI e também na página do Vivência Espírita. Com certeza. E Evelyn, assim, hoje, né, existem uma infinidade de alimentos, realmente, principalmente coisas doces, né? Eu acho que doce é uma coisa que a gente trouxe a semana passada a Deia, né, que era dentista, né, odontopediatra, né? Então ela falando exatamente da prevenção, né, das crianças terem cáries e tudo mais. E ao mesmo tempo, é lógico que o açúcar, ele é um veneno, né? Vamos combinar que o açúcar não é nenhuma coisa boa, né? E a coisa de mundo dos doces, né? Refrigerante, essa coisa toda. Isso tudo é muito ruim já desde criança, né? Ingerindo refrigerante ou doces, essas coisas também é muito ruim, né? Prejudicial para as crianças, né? Sim, você sabe que o açúcar é o mal do século, eu acho. Porque assim, às vezes me perguntam assim, qual é o melhor açúcar? Na verdade, é assim, né? Vamos pensar que a gente vai adoçar um bolo, que a gente vai fazer, sei lá, vai adoçar uma limonada. Vamos pensar assim. Então, gente, o açúcar não é bom. Isso eu preciso falar. Agora, entre os açúcares melhores para optarmos, primeiro, o refinado não deveria fazer parte da mesa, não deveria mais. A gente tem o açúcar mascavo e a gente tem o açúcar demerara. O mascavo, a gente sabe que ele deixa realmente um gosto muito forte, né? Eu lembro quando minha filha era pequena e eu ia fazer uma limonada, ela falava, nossa, a limonada tem o mesmo gosto do maracujá. Porque o mascavo era tão forte que ele predominava no suco. E foi aí que eu, inocentemente, né, falei, meu Deus, estou fazendo errado. Então, o demerara, ele já é um açúcar que é um pouquinho mais, digamos, ele não chega a ser refinado, mas ele é um pouquinho mais quebrado, vamos dizer assim, e ele ainda preserva alguns nutrientes. Claro que a gente não precisa nem de cálcio nem de ferro vindo do açúcar, porque o açúcar demerara ou o mascavo, ele tem mais cálcio e mais ferro, mas ninguém precisa do cálcio e ferro vindo do açúcar. A questão é que não é um alimento que deveríamos consumir se não fosse orgânico, porque o açúcar demerara orgânico ou o mascavo orgânico me garante que ele não tem agrotóxicos e me garante que ele não está sendo misturado com nada. Então, por isso que seria mais adequado hoje para eu fazer uma preparação. Tem um açúcar de coco também, que dá para fazer preparações, mas tentar acostumar a criança a não consumir o açúcar, porque depois que ele prova, fica difícil. Então, a gente fala, não dê açúcar para a criança antes dos 2 anos. Porque aí tem mãe que, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma mãe que ela falou assim, eu fiz o suco de laranja-pera, mas eu queria fazer uma limonada. Eu falei, olha, mistura com melão, mistura com água de coco, fica uma delícia. Mas como assim? Não vai pôr açúcar? Eu falei, não, de jeito nenhum. Você vai misturar com outras frutas para ele ficar gostoso. Mas vai ficar tão sem graça. Eu falei, você conhece o sabor do mousse de chocolate, você conhece o sabor da feijoada, ele não. Então, para ele vai ser apresentado esses alimentos.
Eu tenho o filho de uma amiga nutricionista, que ela é incrível, e ela, quando ela vai temperar o frango, ela corta um pedacinho de limão e ele pega o limão que ele pede. E ele chupa aquele limão, que ele gargalha, e ele ri naquele vídeo, e as mães ficam horrorizadas. Meu Deus, ela tá dando um limão. Gente, é uma delícia ele provar esse limão. Ele tá provando esses alimentos diferentes. Então, eu sou muito mais a favor da comida natural, do que a gente abrir mais pacotes. Então, o que acontece? Quando a gente expõe essa criança ao açúcar, fica muito mais difícil. Eu gravei essa semana um vídeo sobre suco de laranja, mostrando que eu paguei R$ 1,69 no quilo da laranja, vieram 6 laranjas, e com 4 eu fiz meio litro. Ou seja, eu gastei R$ 1,09 com meio litro de laranja, ali com as fibras sem coar, só com os carocinhos que a gente tirou. E sabendo que eu vou estar dando fibras, vitamina C, alimentos antioxidantes, enfim, eu estou dando tanta coisa que é importante naquele suco de laranja, que para quê que eu vou comprar um suco de caixinha que eu não vou pagar menos do que R$ 4,50, que 5? É verdade. Para que eu vou comprar um suco pasteurizado de laranja? Se ele vai... O que é pasteurizado? Eu levo a uma alta temperatura de uns 70, 80, que é o suco de laranja, e depois eu esfrio rapidamente. Só que detalhe, antes de eu fazer a pasteurização, eu tenho que coar ele 3, 4 vezes, ou seja, fibra, vitamina C. Para que eu estou tomando? É um refresco? Bebe água. Entende? Então, assim, são coisas que a gente vai implantando nas famílias e aí a gente consegue estar arrumando lá na frente. Por exemplo, os meus filhos, eu gosto de pizza. Eu adoro pizza. Quando alguém me chama para comer, meus filhos não gostam. Nossa. Eu falo, gente, o que nós vamos comer hoje? Vamos comer uma pizza? Eles falam para mim, não, mãe. Você faz para mim uma crepioca, que é uma massinha que eu faço com ovo, eu ponho um creme de ricota e ponho um ovo e misturo e ponho ali para eles, ela come com tomate. Olha só, e eu vou comer a pizza, então eu não como. Você entendeu? Porque é tanto que você impõe, que você coloca, que eles não têm essa vontade, esse apetite. Aí eu te falo, é sempre assim? Não. Às vezes eles vão ter vontade de comer um sanduíche, mas por que não? Por exemplo, amanhã aqui em casa vai ser a noite do sanduíche, do hambúrguer saudável. Então a gente vai colocar alface, tomate, eu vou fazer um creme com abacate, que eu adoro, para substituir a maionese. A gente mesmo faz um hambúrguer, onde a gente amassa o hambúrguer com um pouquinho de farelo de aveia em vez de farinha, a gente põe ovo, a gente põe algumas especiarias e temperos e faz a gente com a própria mão, as crianças ali no meio. Então é uma noite gostosa de um hambúrguer dentro de casa, sem ter que ser industrializado. Então eu acho que o açúcar realmente é o mal do século. Oferecer o refrigerante, oferecer alimentos fáceis não é legal, dá para a gente evitar. E é uma coisa que está na casa de todo brasileiro. E não é só brasileiro não, tá? Porque eu sou chilena, eu vou para lá, é só refrigerante. Eu fico doida. Então, assim, e engraçado que os meus filhos não procuram por refrigerante. Mas se tem numa festa, claro que eles vão tomar. Mas é aquele copo, é aquela coisa, sabe? Mas não é uma coisa que todos os dias está exposto. Então, o que eu aconselho? Vocês querem comer uma coisinha diferente? Come, mas tenta manter durante a semana uma alimentação mais saudável e equilibrada, para que quando você seja exposto a esses alimentos, seja esporádico, para não ter problema no fígado, para não ter problema no intestino, para não ter problema na imunidade, para não ter problema com cabelo, com pele, enfim, problema ósseo. Então a gente tem que, a criança ela é exposta a um açúcar e ela deixa de comer outros alimentos. É isso que me preocupa. Isso é complicado mesmo, né? Vamos dar um intervalinho, né? Evelyn, nós vamos dar um rapidinho, 5 minutinhos, e já a gente volta. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Tem comentários, mas vamos deixar para depois. A gente deixa para depois do comercial. Então, um minutinho a gente já volta. Só desligar o teu microfone, tá? Então, vamos lá. O programa Crianças do Século XXI volta já. Color
Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com o seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, quinto andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Então, retornando aqui de volta no nosso programa com a Evelyn Lorca, falando sobre a alimentação saudável na infância. Ela é nutricionista. Ela está dando uma aula para a gente aqui que está sendo muito bacana. E é importante que você que tem filhos em casa, bebezinho ou criança, e é realmente importante as informações que ela está passando, porque para que essa criança cresça, né, com mais saúde, com nutrientes realmente importantes, para que não fique com doenças e nem sequelas aí para o futuro, né? Não adianta a gente correr atrás de um prejuízo, sendo que isso deveria ter começado antes. Depois, a reeducação alimentar muitas vezes é necessária, né, quando a gente é adulto, para a gente reaprender a comer, né? Então fica mais fácil aprender isso desde criança. E os pais tendo essa consciência, a criança sofre menos. E tem alguns comentários aí, né, Marcos? Tem comentários. Aqui o comentário da Cláudia Lopes, melhor nutri infantil. Aí pra Evelyn. Obrigada. Tem a participação do Eduardo Lorca, minha mamãe, parabéns. Ah, que legal. Participação O meu danado, que não gostava de verdura. Pois é, né? A Cláudia Lopes comentando, adoço meu suco de limão com maçã passado na centrífuga. Tem a Mara Souza fazendo um comentário. Evelyn, trabalho em um hospital onde ofertamos para as crianças as refeições com carinhas, onde percebemos que as mesmas se alimentam melhor. O incentivo é tudo. É o que você comentou, né? Fazer o alimento de uma forma totalmente diferente para tornar talvez até a experiência mais lúdica, né? E a criança aproveitar melhor esse momento, né? E você começou esse trabalho há muitos anos, né, Evelyn? Com as carinhas, Meu né? Deus! Foi em 2005. Por aí. Olha só, meu Deus! Faz muito tempo. Você sabe que uma vez eu estava internada com minha filha no Hospital Santa Catarina? Ai, nem sei se posso. Mas eu estava internada com ela no hospital e eu estava lá com ela na hora. Ela ia receber a primeira papinha depois da cirurgia, né? Que era só uma sopinha. Ela tinha 3 aninhos, mas era só uma sopinha no pós-operatório. E a nutricionista veio perguntar se ela aceitava sopinha de cenoura, sopinha e tal. E ela me viu e falou, você não é nutricionista que faz comida com carinha? E eu assim, eu fiz, né? Toda tímida. Ela falou, a gente começou a fazer aqui com uma criança super difícil para comer e deu super certo. Que legal, posso tirar uma foto com você? Eu achei aquilo tão lindo, porque, gente, eu sofri tanto com esse trabalho, porque assim, a minha chefia, ela foi maravilhosa em todos os sentidos. E ela me autorizou a fazer tudo isso. A Santa Casa me autorizou a fazer tudo isso, sabe? A Santa Casa me abraçou como uma mãe. Eu sou grata pelos 13 anos da Santa Casa, que sempre que eu lembro eu me emociono. Porque lá eu fui uma profissional 100%. Mas eu sofri no sentido de... Não é fácil você... Eu chegava com o meu violão, eu chegava com meus fantoches, chegava com tudo para poder fazer, e a gente via algumas caras assim, ai, que bobeira, ai, entendeu?
E eu ia lá, sabe, eu driblava tudo isso. Sabe às vezes, deixa eu te falar um pouquinho. As copeiras não queriam e nem podiam fazer. Não, eu só queria falar o seguinte, essas pessoas... Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Essas pessoas que fazem essas caras não tiveram infância. Não tiveram uma boa infância. Sabe? É o que eu percebo. Não, continua, eu só queria falar isso aí. Mas e assim, várias vezes eu tinha uma escada lá, que eu ia chorar lá na escada. É verdade, eu chorava lá na escada bastante, porque eu falava, hoje vai ter comida com carinha. Então hoje a gente vai levar os fantoches, vai fazer os teatros de fantoches. Tinha a nutricionista Karina, que ela estava sempre comigo, a nutricionista Sandra, a nutricionista Roseli, que fazia as comidas que eu pedia, sabe? Então nós éramos muito unidas, era uma equipe nota 1000. Mas às vezes as copeiras não podiam fazer, porque elas tinham outras coisas para fazer. Então eu tinha que ir lá e montar 60 pratos com carinha. E ainda fazer todo o meu trabalho como nutricionista. Então, tinha dias que eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar esse trabalho para eu mostrar que a comida com carinha, ela faz a diferença? E eu consegui. Então, você vê num hospital, alguém reconhecer o seu trabalho, uma outra colega de profissão, e fazer para uma criança resultar. E agora a Mara está falando isso, me emociona, eu fico arrepiada, porque eu fiz com tanto amor. Eu trabalho com tanto amor para as crianças que quando eu vejo esse amor, eu me emociono. E eu queria te abraçar, Mara. Que lindo que vocês estão fazendo isso. Que legal, que legal. Bacana, hein? Sabe, ninguém viu, mas Deus anotou. É mais ou menos isso, sabe? Porque é isso que vai fazer a diferença nessa geração, a gente entender esse mundo infantil. E por que não entrar no meio deles, não é verdade? Exatamente, alegrar a nossa criança interior, né? Que ela também tá ali, né? Querendo ou não. Eu tenho uma pergunta uma coisa que é importante, que nós estamos num momento dessa situação da pandemia, né? A quarentena, os pais estão agora muito com os seus filhos e os pais têm tido algumas experiências muito interessantes. E é claro que há uma preocupação também dos pais com relação à saúde dos seus filhos por conta da pandemia mesmo. Então, tem alguma dica ou alguma coisa que você pode falar, até mesmo sugestão de alimentos que podem fortalecer o sistema imunológico dessa criança, enfim, alguma outra coisa que você acha que cabe ser comentado a respeito desse momento que nós estamos vivendo? Sim. É importante, como você falou a frase, para fortalecer o sistema imune, porque, na verdade, imunidade envolve muita coisa. Envolve eu dormir bem, envolve o estresse, né? Todo ali que você sofre. A criança, ela pode não ter estresse para pagar as contas, estresse, mas ela vê o estresse, né? No casal, na família, enfim. Então, a imunidade, ela envolve muita coisa. Então, o que eu posso dizer nessa fase é não esquecer de ir para a sacada e para o quintal um pouquinho, para absorver essa energia do sol e esses raios que vão ajudar a gente poder fazer a fabricação de vitamina D, digamos assim, que é extremamente importante para o sistema imunológico. A vitamina D, ela também está nos peixes gordos, né? A gente tem nos alimentos leites, queijos, iogurtes e nesses peixes, e também na exposição, que pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana já ajuda, porque a vitamina D é extremamente importante nisso. Você ter um bom funcionamento do intestino é extremamente importante, então a gente tem que ter uma quantidade maior de fibras. As crianças, elas vão variando de 9, 15, 20, até chegar no adulto, que são 25 gramas de fibra dia. Como que a gente vai ter a fibra? A fruta com a casca, verdura refogada, comer o feijão e não só o caldinho, né? Então, se eu não como carne vermelha por uma questão dos bichinhos, por uma questão religiosa, seja qual for a ordem, então eu tenho que caprichar nas leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, soja. Então, a gente tem que caprichar nesses alimentos no almoço e no jantar, né, para eu garantir o ferro, que ele é um ferro não M, mas que ele junto com uma vitamina C, eu consigo absorver todo esse ferro. Então, quando eu não como muita carne, seja um adulto,
seja uma criança que também está naquele esquema alimentar, ou porque está muito caro, porque às vezes eu tenho um paciente que fala para mim, a carne vermelha estava muito cara, então a gente estava mais de frango aqui, então como é que eu faço? Então vamos intensificar, vamos fazer um grão de bico de vez em quando, uma lentilha, feijão, almoço e jantar. E toda vez na salada, espreme um limãozinho, que é a vitamina C. E aí, ele comendo aquela refeição junto com a vitamina C, ele absorve bem esse ferro não M, porque o ferro M a gente tem através das carnes vermelhas e gema do ovo. Então, a gente tem que ter um bom café da manhã. O que é um bom café da manhã? Eu tenho um alimento com proteína, um alimento com carboidrato e um alimento regulador. Então, eu não tenho que ter só pão com manteiga e café. Percebe? Eu só tive o carboidrato e uma gordura. E o café que não entra em nenhum grupo. Então, por que não? Se eu não quero comer muito, eu posso tomar um copo de leite, que ele pode ser também leite de vaca ou leite de vegetais, que é enriquecido com cálcio, que a gente tem amêndoas, a gente tem de arroz, a gente tem de soja, a gente tem diversos tipos de leites. Pode bater com uma fruta e uma colher de aveia. Então, eu vou ter o regulador, o proteico e o carboidrato em um copo só. Eu posso comer uma fruta com uma granola mais saudável, com menos açúcar e algumas frutinhas secas. Eu posso estar comendo um pãozinho com creme de ricota, um patê de hummus e um suco de fruta. Então, eu tenho que tomar um café da manhã adequado. Nem que seja simples, mas que ele seja adequado. Um almoço que tenha salada, que tenha verdura, legumes refogados, o arroz, ou a batata, ou a mandioca, ou o macarrão. A gente tem que ter o grupo do feijão, o grupo das proteínas, parar de consumir industrializados. Então, para de comprar suco de caixinha. No almoço não precisa nem beber nada. Não precisa, acostuma sem beber. Depois, em outros momentos, você bebe. Naquele momento, para fazer uma melhor digestão e aproveitar melhor os alimentos, é ideal nem beber. Bebe uma meia hora antes, uma meia hora depois, né? Café da tarde. Também fazer um café da tarde gostoso. É que agora as crianças não estão indo para a escola. Mas eu já tive muito problema com mãe que faz assim, olha, já que você almoçou tudo, então no lanche da escola eu mando as besteirinhas para você. Gente, o lanche da escola também é uma refeição que tem que ser adequada. Manda um iogurte com cereal, frutas. Às vezes a mãe fala, qual suquinho de caixinha eu compro? Não compra suco. Ele bebe água, fruta e come o lanche. Né? Não necessariamente precisa do suco de caixinha, percebe? Então, por exemplo, meu filho adora um copo que ele tem, onde eu faço a limonada, suco de maracujá, caseiro, tudo e mando para eles, porque eles curtem isso. Então, por quê? Porque a gente vai acostumando. Então, hoje não está tendo escola, a gente está todo mundo fechado em casa ainda, respeitando essa quarentena. Então, a gente também tem que prestar atenção no café da tarde, porque olha só, o cálcio a gente consome nas refeições como o café da manhã, o lanche da tarde e o lanche da noite. O ferro a gente se preocupa no almoço e no jantar. Então, eu estando bem com a minha alimentação saudável, comendo lanches saudáveis, dormindo bem, eu acho que está muito em casa, então fica muito no computador. Ter limite de horário também de computador, sabe? Conversar um pouquinho em família. Na hora do almoço, desliga a televisão. Tudo isso envolve a imunidade. É tanta coisa que está junto ali. Então, além de ter uma alimentação mais equilibrada, mais certinha durante a semana, tentar também ter uma vidinha um pouquinho mais leve, menos televisão, mais família, mais música. Às vezes meu filho fala, mas eu vou fazer o quê? Eu não estou fazendo nada. Eu falo para ele, mas fazer nada é bom. Fazer nada faz você pensar, vai lá na sacada, vê a rua. Brinca com os seus legos, brinca com as suas coisas. Eu comprei corda para eles pularem corda, que a gente mora em apartamento. Então, tudo isso envolve a imunidade. Não é só a alimentação. Tem gente que pensa que é só alimentação e começa um suco de limão com uma água morna, umas gotinhas de própolis. O própolis é incrível. A gente tomar um própolis adequado, que ele esteja certificado, que ele esteja acima de 12%. Pode ser o alcoólico, que tem um gostinho mais forte, aí são 10 gotinhas. O não alcoólico a gente pode aumentar para 15, 20 gotas diária.
Criança consome 10 gotinhas, o adulto quer de 15 a 20, e também faz muito bem para a criança misturar com um pouquinho de laranja todo dia, por que não? Então, isso auxilia muito. Agora, o que realmente resulta é um conjunto de tudo isso para uma boa qualidade de vida. Legal isso. Isso é bom porque não é só para criança, é para adulto, Sim. principalmente, né? Então, se vocês não anotaram, anota essas dicas aí, que é muito bom mesmo. Muito importante, né? O Lúcio queria fazer uma pergunta. Fala, Lúcio. O Evelyn, eu queria voltar um pouquinho lá no começo, né? Quando você estava falando, da parte das gestantes. Eu já vi muita gestante reclamar assim, reclamar não, entre aspas, né? Não sei se ela acha que isso é assim. Essa é o fundamento da pergunta. Acha que o leite não está sendo suficiente, que ele está fraco, ou que ela começa a ter algumas coisas, sabe, cãibras, geralmente, né, após o parto, a mulher, depois de uns meses, ela começa a ter isso. Então, de repente, você falar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte, acho que seria importante também. Tem uma coisa que você falou aí, até depois me volta na pergunta, só para não perder o fio. Você falou de cãibra. Quando uma gestante ela tem cãibra no final da gestação, geralmente é pelo peso, é por todo o corpo estar naquela situação. Agora, se ela tem cãibras antes, onde ela não ainda está pesadinha, e depois, onde ela começou a amamentar, é falta de nutrientes. Tá bom? Só para a gente deixar claro isso. Agora, voltando. Gente, não existe leite fraco. Olha como Deus é tão perfeito. Olha como as coisas são. Se uma criança nasce prematura, aquele colostro, aquele leitinho dela vai ser muito mais rico em proteína do que uma criança que nasceu que nasceu de 39 semanas. Né? Um prematurinho que nasceu de 36 e 37 semanas, o leite dele vai ser muito mais proteico do que aquele que nasceu de 39 e 40 semanas. Porque o corpo sabe que ele precisa daquele nutriente para desenvolver. Então, gente, não existe leite fraco. O que acontece é que, se eu limitar a minha alimentação, obviamente, a qualidade do meu leite vai estar afetado, mas acontece que o corpo é tão perfeito que ele arranca tudo de você. Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção no cálcio da mamãe, que ela precisa de 1.500 miligramas de cálcio no terceiro trimestre, porque assim, no primeiro trimestre é toda aquela formação neurológica do bebê e tal. No segundo ele vai ganhando o corpinho e no terceiro ele ganha aquele peso, né? Então forma todo o pulmãozinho, então aí o consumo de cálcio aumenta, o consumo de ferro aumenta. O cálcio chega a 1.500 miligramas dia que ela tem que consumir no terceiro período da gestação. E o que é isso? Vamos avaliar. Um copo de leite tem 220 a 240 miligramas de cálcio. E ela precisa de 1.500. Por isso que vem a suplementação naquelas cápsulas que ela tem que estar tomando. A mãe precisa suplementar. Ela tem que tomar essas vitaminas adequadas. E ela tem que prestar atenção que ela tem que se alimentar, porque ela tem uma vida que vai depender dela, onde ela vai amamentar aquele leite com qualidade. Então tá. Digamos que a mãe não está se alimentando bem, mas o corpo fez as suas reservas. O que vai acontecer é que o corpo vai começar a perceber. É dente que começa a ficar ruim, é a visão que começa a ficar ruim, é o cabelo que cai demais. Por quê? O corpo, aquele leite, aquela amamentação está puxando tanto que está como se fosse tirando dela. Então, se ela não repor, se ela não se alimentar, ela vai ficar debilitada. Então, por isso a importância de uma boa alimentação. E talvez, quando ela fala, o meu leite é fraco, ele não está ganhando peso, primeiro, a gente tem que buscar um profissional. Os enfermeiros e os auxiliares de enfermagem, eles fazem uma especialização que eles podem ajudar essa fase de amamentação. Então, eles vão ver se a pega está correta, se você está amamentando tranquilamente. Gente, chegou visita, deixa a visita com alguém e vai para o seu canto amamentar. É livre demanda, não é a cada 20 minutos, a cada hora, de 3 em 3. É livre demanda. Você está para o bebê, por isso que existe a licença maternidade, para você estar para o bebê. Então, depois que o profissional vê se está com a pega correta, essa mãe está com uma boa alimentação,
o bebê está mamando direito? Como que você está amamentando? Porque ele pode estar com a pega perfeita, né? Que é a boquinha assim e assim, que fica no peito. Mas e se a mãe está determinando o horário? Eu já fui visitar mães em casa, onde a criança estava ganhando 15 gramas dia e o médico queria dar suplemento de mamadeira. E eu falei, não, calma, vamos lá, vamos resolver o que está acontecendo. A mãe está desesperada, porque ela tem que lavar louça, ela tem que cozinhar, ela tem que lavar roupa. Por isso que eu falo que o parceiro, ele tem que estar para a mãe. Porque é muito difícil essa fase. É uma fase tão difícil, a gente idealiza tudo tão lindo, que quando chega na nossa vez, na nossa hora de amamentar, é tanta coisa, além dos hormônios estarem assim, né? Então, o que eu percebi nessa mãe? Que ela falava assim, não, mas ele chora, eu falo para o pai ficar, eu só dou mamar de 2 em 2 horas, de 2 em 2 horas. Calma, não é momento, ele ainda tem 1 mês, ainda não é momento de fazer isso. Depende, ele já está com forcinha na boca, ele está conseguindo mamar. Foi ela que me falou, mas ele fica fazendo meu bico de chupeta. Será que ele não está cansado? Aí ele está descansando um pouquinho, você tira, ele volta, né? Aquela sensação. Então, gente, que eu falo, leite fraco não tem, alguma coisa pode estar acontecendo errado. Depois que a gente tentar todas as maneiras, aí sim a gente vai no pediatra e vê qual é a opção de leite que vai ser suplementada essa criança. Mas na maioria das vezes, a mãe que amamenta, dá para reverter e o leite não é fraco. É só se alimentar adequado. Bacana. Como que é se alimentar adequado? Comer de tudo. Não tem que tirar nada. O maior pecado é você achar que a cólica do bebê tem a ver só com o que você come. Tem bebezinho que ele vai ter essa cólica 3 meses. A cólica, quando ela é mesma, ela sempre vem no mesmo horário. É às 3 da manhã, às 3 da tarde. A gente fala que é a dor das 3. Mas é diferente. Naquele finalzinho de tarde começa aquele choro. Não é o feijão que você está comendo. Não é o leite que você está tomando. Não tira alimento antes de falar com o nutricionista. Avalia com o nutricionista, que é o profissional mais adequado para estar te ajudando nisso. Porque às vezes você vai estar tirando um alimento, porque dá cólica. Mas será que a cólica dele era gases? Ou é uma cólica fisiológica, porque a barriguinha dele ainda não está preparada? Porque o intestino dele ainda não está preparado? Então, é só tomar cuidado com essas coisas que a gente fala que não é correto. Bacana. Muito bom. Tem algumas perguntinhas aqui para você, Evelyn. Primeiro, o Ranier Lorca, alimentação equilibrada é essencial para a saúde, comentário dele aqui no YouTube. E tem a Cláudia Lopes perguntando o seguinte, tem alguma idade que a criança começa a aceitar melhor alguns alimentos? Eu falo que o segredo da alimentação infantil é a paciência, tem que ter muita paciência, é a persistência, é diferente de forçar, é nunca desistir, e a criatividade. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, tentar ver preparações com aquele mesmo alimento, como eu falei. Vamos tentar na omelete, vamos tentar ralado, traz essa criança para perto de você. Né? A gente pode colocar a criança a partir de 2 anos, já ali na pia junto com você, você coloca uma bacia para ela ali com água, para ela lavar um tomate, mas ela não vai estar lavando, mas ela vai estar achando que ela está lavando. Agora você lava cenoura, entendeu? Porque a criança ela vai comer, é muito mais gostoso comer aquilo que você produz. Então você tem que trazer essa criança para esse mundo. Então tudo depende. Se essa criança deixou de comer por algum trauma, por algum problema, ou simplesmente porque não, ele não gosta, porque não. Então, vamos tentar oferecer, vamos olhar olho no olho, por que você não gosta? O que você não gosta? Vamos tentar fazer dessa maneira? Então, se você não quer esse alimento, você pode esse alimento. Então, não tem uma faixa etária. O que eu acho é que a gente tem que ter uma firmeza do filho entender que você está oferecendo, porque é importante para ele. E não assim, não quero, esquece e não dá mais. Não, tenta, persiste. Persiste de novo, oferece de novo, não pode desistir de oferecer. A criança, ela tem o instinto de recusar até 15 vezes o mesmo alimento. Por quê? Por proteção. Ela está protegendo do desconhecido.
E isso, o alimento também está sendo desconhecido para ela. Então, prepara de uma outra maneira. Faz num soufflé, faz ela fazer com suco, faz ela fazer de uma outra maneira. Às vezes, um bolo de cenoura, é óbvio que não vai ter a mesma coisa que uma cenoura ralada, mas vai ser um contato com aquele alimento. E aos pouquinhos vai melhorando. Não aceitou aquele alimento, parte para um outro. Porque a gente descobriu que esse ela não gosta. Então, tenta, tem vários alimentos, são mais de 50 legumes que existem, verduras a gente tem uma infinidade. Então a gente consegue, mas não é por idade. A gente só tem que tomar cuidado depois dos 6 anos. Se a gente não fizer essa persistência até os 6, 7 anos, começa a mini adolescência, onde a criança começa a impor as suas vontades, o não, o eu não quero, e já está maior, né? Então começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então antes, imagina, do 1 aninho até os 6, 7 anos, tem bastante tempo para você persistir. Persiste. E se for um problema mais grave, procura ajuda de um psicólogo, de um fono, de uma nutricionista, para que a gente possa te ajudar a intervir. Legal, muito bom. Só emendando um pouquinho assim, então é importante, por exemplo, uma criança, né, acompanhar e participar na cozinha, né? Porque elas se sentem também importantes e inseridas naquele ambiente da cozinha. E as crianças, elas gostam, né? Nem que faz sujeira, como você falou, nem que não vai lavar direito um tomate, uma maçã, mas essa participação, ela é importante, principalmente porque tá com a mãe, tá com o pai, né? Ela gosta disso, né? Essa semana eu fui na casa de uma família que eu estou cuidando, onde precisou mesmo de uma intervenção pessoal. E uma das coisas que eu percebi é que o pai não gosta que suja. Então a criança, ela também tem aquela aversão a se sujar. Deixa, ele tem que ter contato, ele vai pôr a mão, ele vai destruir com a mão, ele vai descobrir a consistência. Depois ele vai pegar de novo e vai comer. Aí ele vai estar com aquilo na mão, ele vai esquecer, ele vai coçar aqui, aí ele vai jogar aqui. Não importa. É ruim quando fala com comida não se brinca. Por que não? Só não pode falar eca, que eca é uma coisa que eu não gosto. Que aí é falta de respeito com quem cozinhou, com quem comprou, com quem fez. Aí já não está correto. Então, gente, eu acho assim, a alimentação envolve a família, o momento de refeição, é um momento de desligar tudo. Não pense que até hoje, chega o horário do almoço, eu vou lá e desligo a televisão, e meu filho, por que você desligou? Ele tem 10 anos, há 10 anos eu faço isso. E ele pergunta por que eu fiz. Gente, é normal, a criança é um dia após o outro. Esse é o nosso segredo de pai e mãe. Persistência, né? Fala, Márcia. Muito bom. Tem uma pergunta da Mara Souza. Evelyn, podemos dizer que na alimentação ocorreu uma evolução de uns anos para cá. Hoje percebemos uma preocupação a mais com a ingestão de alimentos mais saudáveis, fugindo do industrializados? Sim, porque teve um boom, né, os industrializados, né? Então, antigamente não existia, de repente foi aquele boom, podia fazer comercial de tudo, podia fazer que o danoninho valia por um bifinho, enfim, podiam vários tipos de comerciais. E aí começaram a vir os conselhos regionais de nutrição, aí veio a Sociedade Brasileira de Pediatria, e começou a perceber que tinham que também interferir na questão da mídia, da televisão. E também o acesso à internet ajudou muito a isso. A gente poder ter acesso à receita, acesso a vidas mais, né, com preocupação pelo corpo. Eu, quando novinha, não tinha nem pintava a minha unha, eu nem lembro de eu me preocupar de fazer minha unha. Minha filha, com 14, 13 anos, queria fazer a unha. Eu falava, gente, acho que eu fui fazer a unha com 20, não sei. Então, eu acho que as coisas foram mesmo evoluindo. E eu acho que a mídia e o excesso de doenças que vieram, diversos tipos de gastrite, problema alimentar, diversos tipos com problemas de fígado, problema alimentar, cânceres, que vêm por outras ordens também, mas também problema alimentar, o excesso de agrotóxicos, que tem aumentado muito de quando era antigamente, também é algo que tem prejudicado muito.
E as pessoas estão tendo mais conhecimento e estão batalhando mais por uma alimentação saudável. Então, a gente está voltando ao antes, né? Hoje, um suco de um leite de caixinha, você vê lá, ingredientes. 6 ingredientes o leite de caixinha. Mas não é leite. Por que tem que ter 6 ingredientes? Então, você tem que olhar o rótulo. Eu vou procurar um leite de vaca, se eu quero consumir o leite de vaca. Aí você vai para aqueles resfriados, que tá na parte gelada lá do mercado. Vai estar escrito ingredientes, leite de vaca. Ah, mas dura só 7 dias, 8 dias. Mas é leite de vaca. Não tem nenhum outro ingrediente. Ah, mas é mais caro que o leite de caixinha. Então, você tem que comparar o leite frio com outra marca de leite frio. Mas não um leite de caixinha com esse outro alimento, porque são alimentos diferentes. Então, eu acho que o segredo vai para a feira. Na feira está o seu maior mercado. E tenta não levar criança e nem vai com fome fazer compra, porque aí nem a gente aguenta. Aí é uma perdição, né? Não, você tem toda a razão. Isso já aconteceu comigo, de ir para o mercado com fome e não foi uma boa experiência. Não foi. Gente, não dá. Quando eu vou no mercado, eu falo, gente, vamos jantar que a gente vai pro mercado. Com certeza, porque senão eles põem a mão em tudo. Tudo que não é bom, né? Tem vontade de fazer aquilo para derrubar tudo num carrinho, é complicado. E é uma delícia, né, gente? Tem dois lados, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas enfim, é bom a gente se preocupar com essa questão do saudável. E a Sandra Cipolla, Ei, participando Sandrinha, aqui junto beijo com a pra gente, você. mandando a mensagem, Evelyn, sempre paciente, clara, muito bom, parabéns. Com certeza as crianças serão o nosso futuro para a volta da alimentação saudável e natural. Gratidão. Também a Érica Nandes mandando um alô pra gente aqui, uma boa noite pra Érica. Enfim, o pessoal participando aqui, comentando e também dizendo aqui a melhor Nutri. Né? Obrigada, que nada. A gente tenta fazer um pouquinho para poder mudar essa geração, é isso que eu quero. Eu quero passar tudo que eu sei, adoro dar aula para nutricionista. Você sabe que uma das coisas que me deixa um pouco triste quando eu termino uma aula às vezes a gente pega... são 2 dias intensos de aula de nutrição pediátrica e no final elas falam assim, não sei se eu vou trabalhar com criança, é muito difícil. Eu falo, não, gente, não, tem concorrência para mim, assim não dá. Ninguém quer, né? Porque dá trabalho, meu Deus do céu. Mas muito porque, bom, na verdade, Evelyn. não é a criança. Você não tem que trabalhar com a criança, tem que trabalhar com a mãe, com o pai, né? Porque no fundo adulto, a criança, né? Ela é uma consequência de tudo aquilo que a família faz. Por isso que eu gostaria de deixar, gente, que assim, a gente tá com a nossa mão, na nossa mão está 3 gerações que vão vir. Vamos cuidar delas? Porque hoje a gente tem a consciência que a gente pode cuidar. Vamos fazer um gen melhor, entendeu? Então, vamos cuidar. Ninguém está falando que você não pode mais comer um pastel na feira, tomar um café com leite e um pão na chapa. De jeito nenhum. Vamos tentar fazer o máximo possível saudável dentro de casa, para que quando a gente faça essas coisas, a gente não fique com a consciência pesada. Mesmo porque a gente vai mudando os sabores, vai mudando os paladares. Os meus filhos, por exemplo, amam arroz integral. Quando eu faço arroz branco, eles não curtem. Aí quando eu faço arroz integral, que delícia, finalmente voltou o arroz integral. Porque é costume. Você vai num costume que depois a criança não volta lá. Eles comem batata frita? Claro que eles adoram, eles vão ver, eles vão comer. Mas eu não trago para minha casa toda hora, eu não acho legal. Agora, num determinado momento, eles vão ter acesso a isso. Então, o máximo que vocês puderem, façam receitas, levem seus filhos para a cozinha, pede para eles montarem a mesa, pede para eles tirarem a mesa, peçam para eles espremerem o suco, porque você levar eles para essa vida é que vai fazer diferença. Incluam seus filhos, se eles tiverem essa seletividade. Se você perceber uma seletividade maior, que mesmo com a sua maneira de agir com ele, você percebe que tem alguma coisa a mais, chama um profissional, que esse profissional vai te ajudar a saber se é algum problema que a gente tem que resolver com um profissional ou se está em você o erro. Porque o que você escolhe no mercado é o que vai para dentro da sua casa. Quem alimenta os seus filhos é você, quando você faz a compra lá no mercado.
Então, a responsabilidade está na mãe e no pai e no cuidador. Então, vamos cuidar mais das nossas crianças. O Evelyn, tem uma coisa também que é importante, que a comida, ela tem muito do emocional, né? A gente tem uma memória afetiva da alimentação, né? Eu sempre falo, às vezes, pro Marcelo, eu falo pra minha mãe, eles dizem, nossa, essa comida é de infância. Então, tem comidas que eu me lembro até hoje que a minha mãe fazia, que é comida de infância. Então, a gente tem uma, né? A gente gosta de determinadas comidas também por conta disso, e tem coisas que a gente não gosta, e às vezes a gente nem sabe por quê, e muitas vezes tem a ver com o emocional, né? Não sei se, né, é legal esse tema, assim, essa... Por isso que é importante as crianças terem essa lembrança, porque eu também lembro de tanta coisa gostosa. Você sabe que às vezes tem coisas que eu faço aqui em casa, eu falo, e aí, tá gostoso? Eles falam, mãe, tá uma delícia, mas o da minha avó é melhor. Então, não adianta, eu não ganho da minha mãe. Eu já não tenho mais nem essa intenção. O dela é tudo mais gostoso. Até eu, quando eu vou lá, eu faço um pão com ovo, tem um sabor. Eu chego lá, eu e minha irmã, a gente fala, mãe, o que você põe nesse ovo? Porque não é possível. O cheiro, aquela coisa. Então, é essa lembrança que a gente tem que levar, é essa lembrança que a gente tem que guardar. Então, até nisso tudo influencia, às vezes, a criança com seletividade, né? Então, realmente, a parte emocional que envolve uma comida, ela é muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte também. Legal isso, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Eu tá começando. Sabe o que eu queria falar? Dá tempo ainda? Lógico, Dá sim. Tá? Eu quero contar só um caso que eu acho importante contar aqui. Eu tive um adolescente, porque a gente não falou muito de adolescente, né? Quando a gente recebe os adolescentes no consultório, eles são extremamente objetivos. Eles vão lá e eles falam o que eles querem. Eles não gostam de ser comparados com outros e não gostam de ser comparados com adultos. Eles estão certíssimos. Mas eu tive um que eu atendi, filho de 2 médicos, onde eles confiaram e falaram, olha, ele quer passar, mas ele quer passar sozinho. Eu falei, tudo bem. Então, ele é meu paciente, eu vou tratar com ele. Tudo bem? Tudo bem. Se ele quer andar sozinho, por alguma coisa é. Ele chegou e falou assim para mim, olha, eu tô apaixonado e eu quero emagrecer. 98 quilos e eu quero emagrecer. Você... Hoje tá, ele tinha 13 anos, hoje ele já tem 17 anos, né? Então já é meu paciente por outro motivo hoje. Bom, mas aí o que aconteceu? Ele chegou para mim e falou, olha, eu como o que você mandar. Se você mandar eu comer o verde, os legumes, o que você mandar eu como. Só tem uma coisa que você não vai tirar de mim, que é a minha coca de 600 ml que eu tomo e a minha bolacha recheada marca tal. Aí eu pensei, né? Eu falei, E aí fomos conversando, fomos ali. Eu falei, seus pais que compram? Não. Eu chego da escola, compro na frente da minha casa, que tem um mercado, e vou para casa. Minha Bá sabe, mas eles não. Eu falei, tá bom então. Eu só tô contando hoje, tá, gente? Porque já passou tudo isso. Então, o que acontece? Eu falei assim, vamos negociar? Vamos comprar uma latinha, e aí você diminui 300 ml, e meio pacote hoje, meio pacote amanhã? Ele, pode ser. Eu falei, então vamos. Combina aqui comigo. Fechamos. Imagina quem visse a minha dieta. Nutricionista, refrigerante, meio pacote de bolacha recheada, mas ninguém sabe o contexto no geral, Sim. Né? Bom, como ele estava sendo tratado, eu e ele só, e a babá, que eu ainda não conhecia, eu tive que fazer um esquema alimentar, ia vir o carnaval na época, então eu tive que tê-lo em 10 dias novamente, porque senão ia ficar 25 dias, ia ficar muito tempo. Com 10 dias eu puxei ele de novo para o consultório. Ele chegou lá todo feliz e falou assim para mim, doutora, eu não comi a bolacha e o refrigerante nenhum dia. Eu falei, por quê? Se eu deixei você comer? Ele falou, porque você pôs tanta coisa no meu café da manhã e no meu lanche escolar que chega de tarde eu não tenho fome. Não tenho fome para comer isso. Então eu nem comi mais. Que legal, hein? Para você ver, gente, a diferença que é uma fibra para criança, uma fibra para adolescente. O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei pão 100% integral de manhã, troquei o francês, coloquei proteína, ele não comia nada de leite, então a gente trabalhou com patê de hummus, ovo mexido de manhã.
O lanche da escola dele, ele levou uns mix de cereais com fruta seca, tudo calculado para ele. No almoço, ele tinha que comer primeiro um prato de salada, depois o outro prato. Quando chegava de tarde, ele não tinha fome para tomar um refrigerante e a bolacha. Porque vai mudando, sabe, o pensamento. E nós estamos falando de um adolescente de 13 anos, onde ele tinha o poder de ir comprar, ir se alimentar, e ninguém ver. Então, depois ele entrou no esporte no período da tarde e tudo mais, ele perdeu seus 40 quilos. Hoje eu tenho que cuidar dele, porque ele joga tênis, porque como a gente colocou ele no tênis à tarde, hoje ele joga tênis 4 horas por dia. Então, hoje eu tenho que cuidar da alimentação dele para ele não emagrecer mais. Mas é só para mostrar, e ele deixa eu falar isso, que a quantidade de fibras que uma pessoa consome de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, influencia no próximo dia. E aí influencia no outro dia. Então, gente, é tudo um dia após o outro. Às vezes não vai dar resultado naquele dia, mas aí o meu corpo acostumando, poxa, agora ela está comendo isso todo esse horário. No próximo dia, a mesma coisa. O corpo vai começar a funcionar diferente. A insulina vai começar a trabalhar diferente. Todos os hormônios vão começar a trabalhar diferente, os órgãos assim. Então, gente, comecem hoje, mas comecem uma alimentação mais rica em fibra. Maravilha. Muito bom. Nossa, nós estamos praticamente no final do programa. Muito bom, Evelyn. Foi bem bacana uma aula aqui, até para nós adultos, né? Que é importante ter todo esse conhecimento aí. Muito bom. E aqui no YouTube tem a participação da Erika Nandes dizendo: trabalhei com ela no HGG e ela fazia um trabalho fantástico com as crianças. Olha que interessante. Sim. Sandra Cipolla mandando um coração para todos nós, e a Mara Souza dizendo: Evelyn, gratidão por essas informações valiosas e por esse exemplo de amor e cuidado com todo. Paz e luz. Obrigada a você. Muito bom. Que lindo. Obrigada, Mara. A gente fica muito feliz. É pena que o programa está começando a chegar, né, próximo do seu final. E acho que nesse momento fica as suas considerações finais. E até uma coisa que é importante, não sei se você tem contato, site... Isso, Instagram, né? Instagram, rede social, enfim. Se as pessoas quiserem conhecer mais do seu trabalho ou de repente querem entrar em contato com você. Sim, eu tenho o Instagram, @evelyn.nutri. Eu tenho um consultório que eu atendo na Clínica Primeiros Passos. O meu Facebook também é Evelyn Lorca Rivera. Eu também vou começar com um canal no YouTube para poder dar todas essas informações e lançar as músicas e coisas novas que estão chegando. Que legal. Então, vai chamar Evelyn, nutricionista materno-infantil. Então, eu estou super ansiosa, bastante coisa boa está por vir. E eu sou muito grata pela oportunidade de falar um pouquinho dessa profissão que eu tanto amo e falar com carinho para os pais. Sejam pacientes, persistentes, é diferente de forçar, é não desistir e ter criatividade. Respeite o seu filho, respeite essa criança. Oh, maravilha. Muito bom. Quando o seu canal estiver pronto, avisa a gente para a gente divulgar para as pessoas, pra gente viu? Divulgar aqui no programa. Que isso é muito importante, assim, divulgar esse trabalho de uma boa nutrição, de como trabalhar essa parte da alimentação com as crianças, com os adolescentes, enfim. Também é muito importante. E parabéns por essa iniciativa, né? Com certeza. Lúcio, quer fazer um comentário? Só agradecer, Evelyn, foi muito bom o programa, acredito que deva ter atingido bastante pessoas. E você que está aí agora nos assistindo, indique esse programa para outras pessoas, para outros amigos, conhecidos que você vê que precisa, às vezes tem essa questão com a parte da nutrição, às vezes está devendo para ele, ou algum amigo que você lembra, aquele amigo lá que a gente saiu, foi comer aquela pizza pesada ou qualquer outra coisa, indique para ele, que de repente aí vai ser importante, ele deve conhecer alguma outra pessoa que talvez precisa. Aí você pode entrar nas páginas aqui do Vivência Espírita, e lá tem vários programas de crianças do século XXI, inclusive esse você pode estar indicando. Evelyn, gratidão, e a todos os nossos participantes que estiveram com a gente. E só um recado para quem acompanha o trabalho da Rádio Vivência Espírita: às 19h30 nós vamos ter a transmissão do Evangelho Semanal, e o tema é Bem-aventurados os outros de coração. Quem vai trabalhar melhor esse tema, né, nesse horário, é o Jorge Reis, que faz parte do programa da Rádio Vivência Espírita no domingo. Aliás, todo domingo, das 8 às 10 da manhã,
Tem o Jorge Reis, o Rui Barbosa e o Rodrigo Costa, sempre com um convidado aqui super especial para vocês. Então tá bom, gente. Então nós agradecemos muito a presença da Evelyn, né? Foi um prazer muito grande revê-la, mesmo que seja remotamente aí, mas tudo bem, né? É a nossa nova vida agora. Mas você fica aí, Evelyn, não desliga ainda, tá bom? Que a gente vai tirar uma fotinho com você lá e todo nós juntas aqui. Então, bom final de semana para vocês. Agradeço aos ouvintes, né, que participaram aqui, foi muito importante. Esse conhecimento é importante. E indique aí o programa que tá lá no YouTube, tá bom? Então, até a sexta-feira que vem com um novo programa Crianças do Século XXI. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 18 horas.